era recente, não era tão nova, tinha a documentação do fabricante, tinha um selozinho, essa máquina tem NR12, tinha um ART do profissional que fez, só que quando eu fui inspecionar, eu olhei e falei para o proprietário, olha, essa máquina não atende NR12. Por quê? Aí eu peguei o requisito legal do anexo da NR12 e mostrei, olha, a norma aqui nesse anexo diz que tem que ter isso. Nós temos isso na máquina? Não, mas o engenheiro botou... Não, primeiro ele vai para o requisito legal. Tem isso na máquina? Não, então a documentação ela não é soberana. A soberania é do requisito legal. Então não é simplesmente, o cara vende o equipamento, ele é certificado e está válido. Teoricamente está. Ele tem uma pressuposição, né? Então tá, eu pressuponho que ele atende a norma. Mas eu vou verificar e saber se essa máquina realmente atende os requisitos. Mas existe isso, irmão. No início da NR12, ela estabelece as premissas, né, de atendimento e define que as máquinas, elas que sejam fabricadas através de normas internacionais harmonizadas, elas atendem a NR12. O que são normas harmonizadas internacionais? São normas reconhecidas no mundo inteiro, voltadas para a segurança, que atestam que aquela máquina atende os requisitos de segurança. Por exemplo, vai comprar uma máquina da Europa. A máquina não pode ser comercializada se não tiver aquele selo da Comunidade Europeia. Para ter aquele selo, o fabricante fabrica a máquina e vem um engenheiro especialista auditar a máquina. E vai dar uma certificação para você poder emitir uma nota fiscal e comercializar. Pena que no Brasil não existe isso ainda. Então eu já viajei para receber máquina, fazer inspeção fora. A nossa norma ela é um pouquinho mais rigorosa. Agora está mais fácil de lidar com ela depois dessa revisão de 2019. Mas em 2011, eu fui para a França inspecionar um equipamento que estava vindo, já estava com a certificação. Então, fizemos toda a análise do projeto. Aí eles falaram, a máquina já vai ser certificada próxima semana pela Comunidade Europeia. Quando tiver o selo, você viaja. Eles estavam com o selo, eu viajei. Quando eu olhei, eu falei, olha, para a Comunidade Europeia ela está válida, ela atende tudo. Porém, tem requisitos da NR12 que ela não atende, que é a norma do Brasil, que é um pouco mais restritiva. E aí, faz o quê? Vai ter que adequar para a gente receber a máquina lá no Brasil. Então, entramos em acordo lá, e como era a mesma empresa que vendia, era a mesma empresa que iria consumir, porque ela tem uma unidade que é só de fabricação de equipamentos, que é um outro CNPJ, na verdade não é CNPJ, que é no exterior, mas ela tem uma parte que só fabrica as máquinas dela, ela não compra máquina de outras, ela tem o departamento de engenharia. E a seção usuária. Não, isso aqui veio o que vai precisar e nós vamos fazer no Brasil. A máquina veio, fizemos tudo o que precisava para a máquina, para atender a NR12. Ou seja, ela tinha um certificado, tinha um selo do Inmetro, ela pode ser comercializada, mas tinha alguns gaps que foram necessários fazer algumas adequações. Então, é importante, quando uma máquina tem uma certificação, ela vai ter pouquíssimas coisas a serem feitas. É pouco provável que tenha. Uma máquina certificada na Europa, pouquíssimas são as chances de nós pegarmos alguma coisa para fazer adequações. Mas nós não podemos simplesmente confiar. Vamos certificar se realmente está tudo conforme o padrão brasileiro. Tem coisas na NR12 que são um pouco mais rigorosas do que as normas europeias. Porque aqui a gente lida muito com o jeitinho brasileiro, né, o que a gente usa. Né? Às vezes a gente tenta facilitar o máximo que a gente quer fazer. Lá fora tem uma cultura diferente da nossa. A gente já é criado, já é educado a seguir fazendo os padrões na linha. Siga o que tem que ser feito. Nós, muitas vezes, somos induzidos a tentar uma forma mais fácil. E aí, por tentar essa forma mais fácil, é que a norma acaba sendo mais rigorosa para que, se o trabalhador tentar desviar algo e provocar um acidente, a gente deve buscar algo para impedir. Isso é um requisito normativo da NR12. O item 12.5.4 estabelece. Eu devo proteger a máquina e impedir acesso por todos os lados. Ou seja, se o cara tentar colocar a mão na parte perigosa, ele não deve conseguir. Fora do Brasil não é assim. A gente usa as normas de acordo com a maneira esperada de se operar o equipamento. Ô, Ronilton, queria pontuar uma questão. Só pegar o gancho. Nas análises, nós temos que ter bastante cuidado também com os tipos de parada. A NBR 13759, que trata de parada de emergência, norma da ABNT 13759. Ela tem 3 tipos de parada, parada 0, 1 e 2.
Então, para cada tipo de equipamento, eu devo verificar o tipo de parada que eu devo colocar no equipamento. Então, alguns equipamentos ele deve parar de imediato, outros não devem parar, deve chegar numa condição segura para depois parar. Um exemplo clássico aqui, ó. Construção civil, quem é da construção civil aqui? Pode falar bem Betoneira. para eles, tem a maioria. Aqui. Betoneira. Tem uma norma específica da ABNT sobre betoneiras. A betoneira tem que ter cuidado, dependendo do equipamento, por isso que tem que ser caso a caso. Como que eu vou parar numa emergência? Se eu acionar a emergência ela parar de vez, ela está com a massa em movimento. Ela pode tombar, se eu fizer uma parada brusca, aquela massa vai se deslocar e pode provocar um tombamento. Então, na análise, eu vou considerar tudo isso. Todos os equipamentos eu devo verificar se a parada brusca ela pode gerar um risco adicional, porque a NR12 estabelece. Os sistemas de segurança não devem gerar risco adicional. Então, não tem uma receita para a gente seguir passo a passo e sempre vai ser a mesma coisa para todos. Eu vou avaliar processo por processo, equipamento por equipamento, e estabelecer se aquela parada brusca, ela pode ou não gerar um risco adicional. Então, cada caso é um caso. Pode continuar. No final eu... Beleza. Esses equipamentos que eu falei aqui do Inmetro, então eles precisam ter uma certificação. O exemplo que eu trouxe aqui são para os compressores. Passou direto. Então, os compressores, o Inmetro ele tem uma portaria que estabelece as regras de segurança para a fabricação de compressores. Alguns fabricantes, eles têm, infelizmente aqui o texto está muito claro, mas tem uma portaria número 255 de 2014, do Inmetro. Então, os fabricantes de compressores, eles buscam essa certificação, ela é compulsória, eles buscam a certificação e disponibilizam para nós. Então, quando a gente faz análise nas empresas, pega os compressores, a gente avalia e vai na internet. E vai procurando, a gente fica procurando no site do fabricante, liga para eles, para encontrar essa certificação. Quando encontra, aí a nossa análise restringe aos requisitos de segurança para o equipamento, para colocar o mínimo de segurança necessária para a operação daquele equipamento. Onde não tem a certificação, NR12 na íntegra. Porque apesar dele ser um equipamento fabricado em série, ele com certificação pelo Inmetro, mas se não tiver essa portaria, essa certificação da portaria que garante que a fabricação atender esses requisitos, eu não posso simplesmente retirar. Vamos entrar agora aqui um pouquinho na parte do gerenciamento da NR12. O gerenciamento da NR12, primeiro item que, quando saiu a versão de 2010, era o item 12153. Todas as empresas devem manter inventário atualizado das máquinas, com o sistema de segurança, todas as proteções que existirem, localização em planta baixa, sob a responsabilidade de um profissional legalmente habilitado. Ou seja, a gente tinha que ter uma análise prévia de risco do equipamento. A gente pegava em cada equipamento e ia referenciar tudo que existia de segurança nele e fazia um layout mostrando onde ele estava posicionado. Obrigado. Eu, particularmente, desde o princípio, quando lançou esse item, eu achei desnecessário esse item do inventário. Desde o início. Eu fazia, era contratado, era um requisito legal, para mim era um serviço a mais, mas eu sempre deixava claro para o cliente, olha, nós vamos fazer isso aqui porque é requisito legal. Isso aqui não vai servir para você em absolutamente nada, a não saber o que você já sabe, a quantidade de máquinas que você tem. Por quê? Porque a gente fazia uma análise preliminar sobre o sistema de segurança, mas não tinha um plano de ação, porque bastava dizer o que tem. A gente não caracterizava se estava certo ou errado, se faltava ou não alguma coisa. Mas era requisito legal, nós fizemos. Com a revisão em 2019, esse item foi retirado. E eu gostei. Agora precisa ter apenas uma relação das máquinas. Uma relação simples. Por quê? Quem vai fazer o trabalho de segurança é a análise e a apreciação de risco, não é inventário. Então a gente tinha dois documentos que precisavam ficar se conversando um com o outro, que fazia inventário, fazia análise de risco. Adequava, tinha que vir atualizar o inventário de novo. E a ponta baixa, para quê? Então tinha que estar atualizando sempre. Agora é só uma relação de máquinas. Então, o que é que não perdeu? Não perdeu a apreciação de risco. Precisa ter, esse é o ponto-chave. A apreciação de risco a gente não pode deixar de ter. Então, o inventário é uma simples relação. Porém, vem o outro lado agora quando eu levo para quem está me chamando para consultoria ou quando eu converso com os colegas. Não é simplesmente porque o item da norma diz que é só uma relação de máquinas, que nós iremos fazer simplesmente uma relação de máquinas. Então não está no nosso nível de técnicos para fazer simplesmente uma relação de máquina. Máquina A, B, C, D e E.
Não, vamos fazer um trabalho mais aprofundado, porque vai dar o norte para a gente fazer o trabalho de segurança. Então, os inventários que a gente faz a partir de agora, a gente coloca os dados do equipamento, número de série, fabricante, ano de fabricação, finalidade do equipamento, todos os dados técnicos de fabricação, colocamos um registro fotográfico do equipamento para ilustrar e fazemos junto dele uma análise prévia para dar um norte para iniciar os trabalhos de segurança. O que é essa análise prévia? Obviamente, para fazer essa análise prévia, tem que ter uma boa percepção de risco para você enquadrar em prioridades. Ou seja, vou relacionar 200 máquinas e vou começar a fazer uma análise de risco. Por quais máquinas eu irei iniciar o meu trabalho? Eu tenho 200 máquinas. Quais máquinas que eu vou iniciar? Inventariei, tem que iniciar o trabalho. As que menos atendem. Isso. Então a gente vai fazer uma análise preliminar, superficial, mais técnica. É no sentimento mesmo, olhar, ó, essa máquina é mais perigosa que aquela, essa é mais perigosa que aquela, e utilizando ferramentas. Então tem várias ferramentas. A que eu mais gosto é o HRN, que é uma ferramenta de quantificação de número de perigo. Ela é quantitativa. É um procedimento, não é norma, mas tem várias outras ferramentas. Quaisquer das ferramentas da qualidade a gente pode utilizar. Causa e efeito, probabilidade, consequência. Então, eu posso utilizar qualquer um e quantificar. E vou estratificar colocando as prioridades. Risco alto, risco significativo, risco médio, risco baixo, desprezível. E vou estratificar para iniciar o meu trabalho de análise de risco. Então, eu vou começar pelas mais críticas. À medida que eu for fazendo essas mais críticas, pode ser que eu chegue em uma máquina aqui pelo meio, que ela volta a ser mais crítica do que um outro que eu fiz inicialmente. Porque aquela análise primeira que eu fiz foi substancial só para dar início ao trabalho. Essa segunda, que é da apreciação de risco, eu vou no detalhe. Eu vou no passo a passo da máquina. Aí eu vou fazer uma nova classificação de risco para saber como que está a minha situação real hoje. E a partir daí traçar os planos de ações para fazer as adequações. Essa estimativa preliminar de risco que eu falei, né? Vamos fazer uma estimativa do grau de risco, colocar o que é desprezível, o que é significativo, o que é risco alto, para iniciar o meu trabalho, para não começar simplesmente pelo setor X. Não começo pelo setor X. Eu vou selecionar e vou indicar para o meu gestor. Por que eu estou começando por essas máquinas? Porque essas são mais críticas do que aquelas, por esses fatores de risco. E quem vai ter capacidade de dizer essas informações? Somos nós que somos da segurança. Não é o time de manutenção, não é o gerente do processo. Somos nós. E para isso a gente tem que ter os requisitos técnicos para bater de frente com ele e apresentar. Terminado, vamos iniciar o trabalho de apreciação de risco. E aí sim, vai ter a classificação fiel de risco de toda a minha planta. Aí eu terei a quantidade de máquinas da minha planta total e as divisões por graus de risco. E aí eu vou selecionar os mais críticos e iniciar as adequações. Então, feito esse trabalho, vamos iniciar as adequações. Fizemos isso, estamos fazendo lá com a Ana, né? Dentro dessas prioridades, pessoal, surgirão novas prioridades. Ou seja, eu selecionei das 200 máquinas, 30 mais críticas. Dessas 30 mais críticas, por onde eu começo? Eu posso fazer 100% da máquina, ou eu posso selecionar partes da máquina para iniciar. Então, eu gosto sempre de sair estratificando tudo. Então, eu selecionei as 30, das 30, eu vou pegar as partes mais críticas dela. Então, eu pego 2 partes de uma, 3 de outra, 4 de outra, e vou atacando. Para quê? Para que eu deixe a minha planta toda em um nível de risco reduzido. Por quê? As verbas são difíceis de serem aprovadas. Então, para você fazer 100% de 30 máquinas, é um custo muito elevado. Talvez você não consiga de imediato, mas talvez você consiga para 50%. Então, esses 50%, ao invés de você fazer 15 máquinas, que são as 15 da metade dos críticos, você faz tudo que é mais crítico dentro dessas 30 máquinas e ataca as 30 de forma equilibrada. Ou seja, você com a mesma verba, você consegue reduzir as 30 mais críticas para um nível mais aceitável. Então você consegue ir diluindo as suas verbas. Mas tudo isso é estratégia que quem vai fazer são vocês, os gestores da verba. E aí, para isso, eu vou apresentando as opções para os meus gestores, para que eles disponibilizem as verbas, para que a gente tenha
o ataque correto nos equipamentos. Ô, Ronilton, só uma coisa. No nosso caso, a gente tinha uma análise de risco, mas ela precisava ser atualizada. Então, a gente acabou atualizando, pegou todos os equipamentos, né? Porque às vezes acontece assim, você tem uma análise de risco e fica a vida toda, e até passa numa fiscalização. Mas a norma, ela vai atualizando, né? Então, acho que é até bom com essa relação com a NR1 agora, que você tem que revisitar, Isso. né, a sua gestão e dar para ajudar nessa questão do risco, né, de você trabalhar em cima desse risco. Outra coisa que eu queria que você falasse para eles, que eu achei bem bacana, porque tem algumas empresas que fazem análise e calculam um HRN global, tipo do equipamento. E você acabou fazendo por item. E isso a gente consegue enxergar que onde realmente você precisa melhorar, onde é significativo, onde é alto, enfim. Então, isso que a Ana Pinho está falando, ela está tirando o foco da nosso bate-papo aqui. Eles precisam Mas vamos lá. dessa informação. Da mesma forma que eu falei aqui da estratificação por máquinas, nós estratificamos dentro da máquina cada parte dela. Então tem as análises que já existiam algumas análises feitas. E eu falei, olha, não é questão de estar certo ou errado, a minha metodologia é outra. Então eu não pontuo a máquina inteira. Eu pontuo partes da máquina para que uma parte que é desprezível, ela realmente seja desprezível. Se eu olhar a máquina pontuando por inteira, eu vou colocar tudo aquilo como risco alto. Muitas vezes tem 30%, 40% da máquina que está em um perfeito estado de atendimento da norma. Então eu deixo isso bem claro. A gente estratifica parte por parte da máquina. Toda zona que o trabalhador precisar ter acesso, a gente faz uma análise da NR12 só daquela parte. E tem uma classificação para ela. Então a gente vai dividindo parte a parte. Por quê? Porque fica melhor dos gestores entenderem onde que deve chegar. E você tem um apanhado geral de quantas ações você tem para fazer nesse equipamento, quantas são altos, significativas e desprezíveis. Então, quanto mais a gente dividir, fizer essas subdivisões, mais fácil é a gestão. Feitas as análises, a gente divide por setores, ou seja, certifiquei minhas máquinas, já tem a quantitativa geral, mas eu vou dividir por setores para saber quais setores são mais críticos. E dentro de cada setor, as suas subdivisões para saber onde dividir as suas verbas. Feito esse trabalho, vem para a segunda etapa. Eu vou fazer as adequações. Fiz as adequações, eu tenho que registrar a minha evolução. Eu tenho que ter um registro. Por quê? Para eu mostrar como que eu estava ontem, como que eu estou hoje e onde que eu vou chegar daqui a um ano. Então eu preciso referenciar tudo. Nem sempre eu faço 100% de adequação de uma máquina. Quando a gente faz a máquina 100%, beleza. Terminou a adequação, valida, tem um documento dela por completo. Mas tem unidades fabris que a gente faz passo a passo. Então a gente vai diminuindo as exposições, as classificações disso da máquina por zona. Então não faz a máquina por completo. Então vai fazendo por partes e a gente vai registrando as evoluções. Ou seja, nesse exemplo aqui que é de um cliente, tem uma relação de máquinas aqui, mais de 700 máquinas. As máquinas ela tem a classificação inicial e ela reduziu do risco significativo para baixo ou para desprezível, ou saiu de risco alto para risco baixo, ou de risco alto para risco significativo. A gente coloca quando que ela teve a redução, registra um mês que foi feita aquela adequação. E deixa registrado que ela ainda não chegou no patamar 100% adequado. Reduziu o risco? Reduzi. Então, baixei toda a minha planta. Tudo que tinha alto significativo, deixei tudo em risco baixo. Chegou tudo em risco baixo, eu vou fazer uma nova tratativa de adequações para fazer o restante da máquina. Então, onde fica uma pendência, a gente deixa registrado. Foram adequadas tantas zonas de perigo e tem essas pendências para serem adequadas futuramente. O registro, aqui é um modelo de registro. Hoje eu já estou utilizando outro modelo, então vai trabalhando direto e cada cliente também, quando eu faço um registro, ele pede para mudar algumas coisas e eu mudo de acordo com a necessidade do cliente. Então, não tem um padrão. O que eu preciso é passar as informações e o cliente fique satisfeito com a maneira que eu apresentei. Então, eu apresento um modelo, se ele não gostar, ele diz a ideia dele, a gente vai reestruturando. Então, nesse exemplo aqui, uma máquina com 15 zonas de perigo, nós classificamos e tinham 4 zonas que eram mais críticas. Foram feitas as adequações das 4 zonas, registramos as adequações, data, o que foi feito, e ficou um risco residual e no campo de observações está descrito. As zonas X, Y, Z estão pendentes de adequação, previsão. Coloca a previsão orçamentária para quando vai fazer a adequação. E no final, quando faz a adequação completa,
geramos um atestado de conformidade, que é o atestado que o Irlan falou aqui no início. Eu comprei uma máquina nova, veio com a certificação. Então, esse atestado de conformidade é o que a gente gera no final. Quando a máquina está 100% atendendo os requisitos legais, nós fazemos a validação e colocamos o atestado, ou seja, nós declaramos que aquela máquina já passou pelas adequações e atende aos requisitos mínimos de segurança. Ronilton, Oi. o lanche já está disponível. Talvez pelo horário é bom a gente dar